Hoje o índice ele abriu com amplo gap de alta, então tivemos um primeiro movimento que consideramos um movimento de exaustão, porque ele não teve continuidade. Esse movimento de exaustão, marcamos essa região aqui de resistência. Os compradores tentaram romper por 3 vezes essa resistência. Então, após uma retração desse primeiro movimento, podemos traçar um Fibonacci aqui dentro. O preço ele retrai para a região de 38, onde temos a nova entrada dos compradores após um falso rompimento. Então, essa barra aqui ela fez um falso rompimento. Dos vendedores, uma tentativa de deixar uma barra ignorada compradora para testar a abertura do dia. Foi frustrada em primeiro momento. Tentamos novamente agredir a região de resistência e percebemos que aqui nesse patamar temos grande pressão vendedora. Olha o volume desse candle vendedor, porém ainda não foi o suficiente para engrenar em topos e fundos descendentes. Então só na terceira tentativa também tivemos um pico de volume, já com divergência do IFR, e aciona o nosso comportamento de topos e fundos descendentes. Nessa terceira tentativa que tivemos, perdemos essa linha de tendência. Então em primeiro momento, o preço estava sendo sustentado por uma linha de tendência aqui de curto prazo. Quando perdemos essa linha de tendência, temos as nossas ondas de Elliott. Para quem sabe contar as ondas de Elliott, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Quando temos a onda 5, já apresentamos divergência aqui de momento. Então praticamente um fundo duplo no IFR e fundos mais baixos no preço. Foi muito interessante que no período da tarde consolidamos e olha como o mercado ele possui uma particularidade bem interessante de executar os mesmos movimentos em proporções menores. Então percebam, um primeiro movimento de alta, aqui em um tempo gráfico maior foi um topo duplo, por exemplo 10 ou 15 minutos, esse movimento de alta, um topo duplo, um duplo teste nessa máxima e começamos sequência de topos e fundos descendentes em 5 ondas. Começamos sequência de topos e fundos descendentes em 5 ondas. O mesmo comportamento tivemos aqui em maior escala, tivemos aqui em menor escala. Então é muito interessante essas analogias no mercado, porém de nada adiantam se você não souber interpretar a hora certa de você entrar nas operações. Por exemplo, você tem essa linha de tendência estava sustentando o preço, tínhamos uma resistência prévia em primeiro momento, tentamos por 3 vezes agredir, temos o volume financeiro nos confirmando que temos grande ação dos vendedores acima dessa região e precisamos de uma barra de sinal. A barra de sinal ela veio com esse candle. E a nossa barra de entrada foi perdendo a mínima da barra de sinal. Então essa daqui foi a barra de entrada para testar a região de suporte. Uma vez que a região de suporte ela é perdida, vamos testar a próxima região de suporte, que é a abertura do dia. Porém, o candle não mandou sair. Temos várias barras ignoradas, barras compradoras, na sequência de topos e fundos descendentes, nos levando a acreditar que vamos testar região de gap importante. Que região de gap que é essa? Com a ajuda da nossa ferramenta de Fibonacci, a gente coloca um Fibonacci dentro do movimento de gap, do fechamento até a abertura, e temos o ponto de 76 como um ponto de inflexão importante. O preço segura, testa a região de abertura, novamente, que é uma região muito importante também, faz um microcanal, estamos perdendo mínimas. Não conseguimos mais perder mínima, deixamos uma barra que muda o comportamento, fechamos na máxima, não deixamos mais pavio, chamamos comportamento para agredir novamente a região de resistência. Frustrou o rompimento, assim como frustrou esse rompimento aqui abaixo. Ó. Então a mesma quantidade de frustração, vamos dizer assim, que foi acionada aqui abaixo, nesse falso rompimento, em onda 5, com divergência de IFR, também teve essa frustração aqui em cima. Então, o preço ele está mudando de mãos, porém o comportamento da multidão ele é similar. Quando retornamos para dentro da consolidação, testamos essa região como resistência e aí acionamos um comportamento similar também a esse primeiro comportamento do preço durante o período da manhã, aqui no período da tarde. Olha que interessante.
o gráfico ele penetra no antigo canal de queda dentro da consolidação e vem completar ele. Como eu disse, de nada adianta a gente saber essas analogias do mercado se a gente não souber se posicionar e identificar a fraqueza dos compradores, a fraqueza dos vendedores e ir junto com a ponta que está sobressalente, a ponta que está vencendo e ganhando território da outra parte. Então, por exemplo, a gente tem um falso rompimento dessa região, o mercado ele retorna para dentro da região de consolidação, não consegue mais romper acima dessa região de resistência, testa por baixo, perdendo a mínima do candle que levou os compradores a acreditar que a gente ia retornar para o movimento de alta após o movimento de alta primário. Os vendedores vão querer se posicionar, assim como os compradores vão querer estopar a operação, o que faz o mercado ganhar força na queda. Então olha só a interpretação do gráfico, como ele é diferente. Os compradores compram aqui, acreditando nesse rompimento. O que você acha que acontece quando a barra de sinal deles é frustrada, perdendo a mínima? Começam a estopar as operações compradas. O que o mercado faz? Ganha força na tendência de queda. Dessa forma, você interpreta o mercado de uma outra maneira. Quem não teve a chance de entrar aqui nesse rompimento da linha de tendência, se vê presenteado quando o mercado faz um teste por baixo dela, não temos mais força compradora, o IFR está diante de topos e fundos descendentes, acionamos a nossa operação de venda para testar a abertura e depois testar região do gap, também confluência com ondas de Elliott, confluência com pivôs de queda e assim por diante. Quanto mais confluência estiver região de alvo, melhor é. Então hoje essa breve análise que eu quero deixar com vocês. Estudem o gráfico, fiquem craque em aprender o que o gráfico está fazendo. Porém, quando o gráfico estiver em movimento, já imaginem qual seria a probabilidade maior de acontecer tal fator se o mercado perder tal região. E à medida que você vai vendo isso acontecer, você vai ganhando confiança. Aqui no gráfico do Ibov, gráfico diário do Bovespa, superamos essa região de lateralização, assim também como essa região de topo. O mercado praticamente beliscou esse alvo aqui. Tivemos um alto volume, uma forte barra de negociação, que pode confirmar a veracidade desse rompimento para testar a região de 105 mil e quem sabe fazer esse rompimento, o que fica bem interessante para o nosso índice em buscar uma onda 5 aqui no gráfico macro e quem sabe até o final do ano a gente buscar essa região aqui dos 116 mil. Beleza? Então essa é a análise, breve análise que eu quero deixar com vocês. Espero que todos tenham uma